Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, principalmente a respeito da estreia de John Wick 4. Então, vamos lá! Então pessoal, como vocês sabem muito bem, John Wick 4 acaba de chegar, é o quarto filme da franquia do John Wick, que começou de forma bem tímida e tem crescido cada vez mais. Eu acho que é uma franquia muito interessante, porque eles continuam investindo para a franquia crescer, não só trazendo novos filmes, como também inflando cada vez mais o orçamento, na expectativa de que o público venha em mais peso. E isso tem funcionado de forma muito boa até o momento, como eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Então, em primeiro lugar, o filme estreou com 73,5 milhões de dólares, uma abertura sensacional para um filme de ação, para qualquer filme de ação de qualquer franquia, com exceção, obviamente, de Velozes e Furiosos e dos filmes de super-herói, né, se a gente incluir nessa categoria de filmes de ação, mas mesmo se a gente considerar, né, outros filmes de super-herói, como aquele que estreou na semana passada, que eu vou falar também aqui no decorrer do vídeo, a estreia de John Wick 4, ou John Wick Baba Yaga, foi sensacional. E aqui eu fiz um comparativo dos 4 filmes. Primeiro eu quero que vocês observem comigo o orçamento de cada um dos filmes, para vocês verem como a Lionsgate tem apostado cada vez mais nessa franquia e tá torcendo para que ela continue crescendo. Eu acho que eles estão usando como inspiração a franquia Velozes e Furiosos, que eu acabei de citar, porque a gente viu que a franquia foi subindo até chegar no seu ponto mais alto ali no filme 7. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro John Wick custou 20 milhões, depois o segundo custou 40 milhões, então eles dobraram o orçamento. O terceiro custou 75 milhões, então eles quase dobraram o orçamento de novo. E esse último custou 100 milhões de dólares. Então não chegou a dobrar, mas eles aumentaram de forma alta ali, né, de 75 para 100 milhões de dólares. E os resultados vieram proporcionalmente, né, vamos dizer assim. O primeiro custou 20, a abertura foi de 14. O segundo custou 40, a abertura foi de 30 milhões. Depois o terceiro custou 75, a abertura foi de 56. E esse quarto custou 100 e a abertura foi de 73,5. Então a gente viu o orçamento subindo, só que a gente viu também a abertura subindo. Isso mostra que a franquia ainda está em crescimento. Isso mostra que as pessoas que foram assistir o primeiro filme ficaram com vontade de assistir o segundo, as pessoas que assistiram os 2 primeiros ficaram com vontade de assistir o terceiro e assim por diante. Então eles estão conseguindo segurar bastante o espectador. Isso não é tão comum quanto parece. Se vocês quiserem, eu faço uma análise aqui sobre outras franquias que conseguiram crescer filme após filme. Não é tão comum isso acontecer em 4 filmes, em uma trilogia até um pouquinho mais comum, mas numa quadrilogia como a gente está vendo com John Wick, é algo bastante raro. E pessoal, antes de continuar com o Clube da Bilheteria desse final de semana, eu queria mostrar pra vocês uma nova função aqui no YouTube que pode me ajudar demais, e eu tenho certeza que muitos de vocês podem querer ajudar também. É a função Valeu. Eu vou mostrar aqui a tela do meu celular pra vocês. Basta vocês entrarem aqui num vídeo, eu vou pegar o vídeo aqui do Shazam, por exemplo, que é o último Clube da Bilheteria que eu fiz. Vocês entram aqui, clicam no botão Valeu. Basta vocês escolherem o valor que vocês querem ajudar o canal. Vocês sabem que eu estou procurando um editor já faz bastante tempo, mas infelizmente eu não tenho condições de colocar alguém para me ajudar. Então, se vocês colocarem esse botão Valeu, eu vou colocar um agradecimento, eu vou responder o comentário e eu vou colocar também nos créditos finais aqui do vídeo. Então, se vocês quiserem ajudar, é uma forma muito legal, é fácil, rápido e você não precisa nem entrar no clube de membros aqui do canal. Mas é muito legal também se vocês quiserem, vocês fazem parte do grupo de WhatsApp e assim por diante, me dão ideias ali para os vídeos. Mas o Valeu é quase como se fosse um super chat ali, né, em uma live. Mas se vocês quiserem, né, vocês mandam lá o Valeu e o comentário de vocês fica em destaque, eu vou mandar um agradecimento, eu vou responder o comentário. Então é uma forma muito interessante de vocês ajudarem o canal. E na verdade não foi só a bilheteria, né? Dá pra gente extrapolar isso ainda mais. Não foi só a bilheteria que cresceu de filme pra filme, não foi só o orçamento que cresceu de filme pra filme, a aceitação também cresceu bastante. Eu posso estar enganado, eu tô me lembrando de cabeça. O primeiro filme teve uma aceitação de 85% no Rotten Tomatoes, o segundo de 89%, o terceiro novamente de 89% e o quarto de 95%. Eu posso estar invertendo algum número, mas eu tenho quase certeza que esses filmes continuaram crescendo, enquanto no CinemaScore
Eu me lembro que o primeiro teve uma nota B ou B-, eu não me lembro, aí os outros tiveram uma nota A- e o último teve uma nota A. Então, em todos os critérios que a gente utilizar, essa franquia está em plena ascensão, né? Eles já têm aí o 5º filme confirmado, eu espero que eles continuem lançando outros filmes. E o que é interessante para esses filmes é que o Keanu Reeves parece estar bem disposto, né, a fazer esses filmes da franquia, né? Porque normalmente é um ponto que atrapalha muito, é o ator principal decidir deixar a franquia, ou eles terem que substituir, ou terem que incluir um monte de gente para tentar substituir aquele ator que saiu. Então, é um ponto extremamente importante. E eu devo parabenizar também o marketing dessa série. Eu não sei se vocês se lembram, né, mas na época que o Fortnite estava no auge, eles foram possivelmente a primeira empresa ali, né, a fazer uma parceria com o Fortnite. Você via o John Wick lá dentro do jogo, você tinha lá a skin do John Wick. Isso ajudou muito a trazer um público mais jovem, né, para assistir os filmes. Então eles tomaram várias decisões bem acertadas. E talvez o aspecto mais interessante de tudo isso é que eles estão sempre, como eu disse, apostando em uma melhora nas bilheterias, porque se o terceiro filme tivesse feito o resultado do segundo filme, mas com o orçamento do terceiro, ele teria sido, não um fracasso, né, mas não teria sido um sucesso tão grande. E a mesma coisa vale para o quarto filme. Se o quarto filme fizer um resultado igual ao do terceiro, não vai ser tão bom assim. Então a gente vê que eles estão calculando o orçamento não com base no que a franquia fez antes, e sim no que eles apostam que a franquia vai fazer no futuro. E o que é mais surpreendente, o Shazam, que está na 2ª colocação, ele tá em mais cinemas lá nos Estados Unidos, por motivos contratuais, né, provavelmente com a Warner Bros. Discovery, do que esse filme do John Wick. Só que o John Wick tá com uma média de 19 mil por cinema, enquanto o Shazam tá com uma média de 2 mil por cinema. Então ele poderia ter feito ainda mais dinheiro se ele tivesse uma abertura ainda maior, porque ele abriu em 3.800 locais, enquanto outros filmes abrem em 4.200, até 4.400, enquanto esse filme, como eu disse, abriu em 3.800. Internacionalmente, o filme teve um resultado semelhante e já chega a 137 milhões de dólares, que é um resultado muito bom. Como eu falei, o filme teve um orçamento de 100 milhões, então ele precisa basicamente agora ter um multiplicador 2, né, para dobrar o que ele fez nessa abertura, e ele já vai passar a ser bem lucrativo para Lionsgate, né? Se ele conseguir dobrar, ele já vai estar ali em 270 milhões de dólares praticamente, e já vai ser bastante lucrativo. Mas, como vocês sabem muito bem, eu acho que o segundo final de semana, para um filme que tem uma abertura muito boa, talvez o segundo final de semana seja mais importante do que o primeiro, porque se o filme tiver uma queda de 70%, talvez ele não tenha pernas tão longas assim, mas se o filme tiver uma queda de 50%, vai ser uma notícia sensacional. Então eu vou continuar analisando John Wick nas próximas semanas. E na 2ª posição ficou talvez um dos maiores desastres aí dos últimos anos em termos de bilheteria, em termos de expectativa versus resultado, que é o filme Shazam 2. Né, o filme teve um resultado terrível na sua estreia e mesmo assim ele caiu 68% e ele fez no seu segundo final de semana somente 9,7 milhões de dólares. Um resultado realmente terrível, né? Então não dá nem para defender, não tenho o que falar. O filme custou 100 milhões de dólares, só que ele ainda está muito aquém de atingir um ponto de break-even ali, né? Ou seja, um ponto de se tornar lucrativo. E o filme tá tendo dificuldade para bater 50 milhões de dólares em território americano. O filme ainda tá com 46 milhões. Se a gente lembrar, né, no Snyderverso ali, todos os filmes quase batiam 100 milhões de dólares. A gente teve o Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, né, que é uma comparação que dá pra gente fazer com Shazam, porque era uma propriedade mais desconhecida, conseguiu trazer muito dinheiro. Aquaman estreou acima dos 100 milhões de dólares, se a gente considerar que ele estreou num feriado lá nos Estados Unidos, né, tem toda uma situação em volta do filme do Aquaman, mas o filme também conseguiu bater 1 bilhão de dólares, e agora a gente tá vendo a DC, né, indo por água abaixo, digamos assim. Isso obviamente envolve vários aspectos, eu vou fazer um vídeo somente a respeito do Shazam 2, justamente porque eu estava esperando esse segundo final de semana para ver como seria, né, a receptividade da primeira semana, se o boca a boca seria positivo, e isso parece que não aconteceu, então eu vou trazer um vídeo explicando os principais motivos pelos quais esse filme é um dos maiores fracassos desses últimos anos. E o filme não é só um fracasso em território americano, né? A gente vê que a mesma coisa se replicou aí ao redor do mundo inteiro, porque nos outros países todos juntos o filme tem somente 56 milhões de dólares contra 46 nos Estados Unidos. Se você é bom de matemática aí, você já calculou que esse filme fez somente 102 milhões de dólares. 102 milhões de dólares para um filme de super-herói, para um filme da DC,
para uma sequência, para um filme que tá dentro de um sub-universo ali, né, que é o universo do Adão Negro, com o primeiro Shazam, o filme chegar a 102 milhões de dólares no seu segundo final de semana é algo terrível, e esse filme não vai se pagar de jeito nenhum, né? Algumas pessoas fizeram perguntas pra mim lá no Twitter, pra um vídeo que eu vou fazer lá pro canal Guerra dos Streamings, e não vai fazer, não tem como esse filme chegar num ponto ali, porque ele tem que fazer uns 230, 240 milhões de dólares para se tornar lucrativo, sendo que em 2 finais de semana ele fez somente 102. E continuando, o filme Pânico 6, que tá tendo uma performance relativamente boa, né? Não é aquele filme que estourou a boca do balão, mas tá tendo uma performance bastante competente e com certeza o estúdio vai dar continuidade a essa franquia. O filme fez mais 8,4 milhões de dólares, caindo pouco mais de 50%, né? Na casa dos 52%. E o filme chega a 89 milhões de dólares em território americano, então o filme do Pânico já praticamente dobrou o valor que Shazam fez, né? Isso é bastante surpreendente. E o filme chega a 139 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro, que não é a melhor marca da franquia até agora, mas não tá tão distante assim de ser. E eu vou colocar um comparativo aqui também entre o orçamento e o resultado final. A gente vê aqui o primeiro filme custou 14 milhões, o segundo 24 milhões, o terceiro 40 milhões, depois o quarto 40 milhões também. E aí eles conseguiram reduzir os custos para 24 e agora para 33 milhões de dólares. Então é um orçamento bem baixo, né, digamos assim. E o filme, como eu disse, já chega a 139 milhões. Se a gente comparar com seus antecessores, o primeiro fez 173, que ainda é o maior filme da franquia. Depois 172, 161, 94, 138 e agora 139. Então é isso que qualquer estúdio quer quando eles fazem quase que um reboot ali, né, de uma franquia, ou quando eles trazem uma franquia antiga de volta, eles querem ver isso daqui, né? Eles querem ver o dinheiro crescendo filme após filme, e é isso que está acontecendo, porque o filme no seu terceiro final de semana já bateu o seu antecessor de 2022. E isso sem aumentar muito o orçamento, sem o orçamento saltar de 20 para 50 milhões, o orçamento foi de 24 para 33, um aumento de somente 9 milhões. Então é outro filme bem interessante, né, que eu vou continuar acompanhando nas próximas semanas, e a gente já vê que 2023 está sendo um ano bem diferente de outros anos que a gente viu no decorrer principalmente da pandemia, porque a gente está vendo de forma bem comum um filme batendo o seu antecessor. Isso aconteceu já no final do ano passado, está acontecendo agora, ou batendo ou ficando, digamos assim, no mesmo nível, enquanto na pandemia, vocês se lembram, eu trazia muitas vezes aqui para vocês, todos os filmes estavam tendo quedas brutais se a gente comparasse com o seu antecessor. Por isso o resultado de Shazam 2 é ainda mais decepcionante, porque a gente está vendo John Wick tendo um resultado sensacional, Creed 3 tendo um resultado sensacional, agora o filme do Pânico tendo um resultado muito bom também, e o Shazam ali no meio perdido, fazendo menos da metade do que o seu antecessor. E agora avançando para o filme Creed 3, que ficou praticamente empatado. O filme fez mais 8,369 milhões de dólares, ficando quase empatado com Pânico 6. E o filme teve uma queda um pouquinho inferior, na casa dos 46%. E ele já chega a impressionantes 140 milhões de dólares em território americano. É uma franquia que tem um apelo norte-americano maior do que um apelo internacional. E o filme fez 105 milhões fora dos Estados Unidos para um total de 245 milhões. Esse filme já é o maior filme, né, dentro dessa franquia Creed, só que não é o maior filme se a gente considerar os filmes do Rocky Balboa. É maior do que o Rocky 5 e do que o Rocky 6 e tem a possibilidade, né, de se tornar o maior filme da franquia se ele continuar com pernas boas aí daqui pra frente, o que eu acho que não vai acontecer. Eu não acho que ele vai conseguir bater o Rocky 4, que fez 300 milhões de dólares, mas com certeza o filme vai se tornar um dos maiores filmes dentro desse universo e um dos maiores filmes de boxe, né, que a gente já viu até agora. É porque é muito difícil bater aqueles primeiros filmes, ainda mais se a gente ajustar pela inflação. Rocky 1, Rocky 2 são fenômenos, né, de audiência na época, então esses filmes não estão conseguindo duplicar esse mesmo efeito, mas se a gente não ajustar pela inflação, a briga fica um pouquinho mais justa. Ou mais injusta, né? Depende do lado que você está olhando. Com certeza, se você quer julgar qual filme foi maior na época que foi lançado, é uma comparação bastante injusta, né? Você teria que ajustar pela inflação os 3 primeiros filmes do Rocky. Os 4 primeiros, né, na verdade, porque o Rocky 4 também foi um sucesso muito grande.
E aí, fechando o top 5, ficou o filme 65, que é um filme da Sony, que fez mais 3,2 milhões de dólares, caindo 44%, então a queda pode não ter sido tão acentuada assim, mas o filme já é uma catástrofe, né, em termos financeiros. Não é uma catástrofe tão grande quanto Shazam, na minha opinião, né, porque o Shazam tinha muito mais expectativa, é um filme da DC, é uma sequência e assim por diante. Esse filme não, e esse filme teve um orçamento muito abaixo, então vocês podem ter certeza que se um estúdio puder escolher um fracasso de 45 milhões de dólares ou um fracasso de 100 milhões de dólares, eles vão escolher o fracasso de 45 milhões. E mesmo que as pessoas falem que Shazam 2 não gastou com marketing e assim por diante, pode ter certeza que Shazam 2 gastou muitas vezes mais com marketing do que esse filme, né, 65, que foi completamente enterrado pela Sony. Eles não fizeram praticamente nada, né, para fazer marketing para esse filme, enquanto a DC claramente tentou fazer alguma coisa para divulgar o filme do Shazam. E esse filme chega a 49 milhões de dólares. Como eu disse, o filme não vai conseguir se pagar de forma alguma, mas a Sony, ela não tem o próprio serviço de streaming, então eles podem agora vender esse filme para algum outro serviço de streaming, conseguir arrecadar um valorzinho ali, e talvez o filme não seja um fracasso tão grande quanto Shazam 2 vai ser. E finalizando o top 10, né, só pra falar pra vocês quais foram os outros filmes. Na sexta posição a gente tem Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com 2,4 milhões, Urso do Pó Branco com 2 milhões, Jesus Revolution com 2 milhões, Champions com 1,5 milhões e Avatar com 1,4 milhão. E eu vou aposentar dois gráficos, né, que eu tenho mostrado para vocês aqui várias vezes nas últimas semanas. O primeiro é o comparativo entre os filmes do Homem-Formiga. A gente tem aqui, ó, a bilheteria total do primeiro Homem-Formiga, 519 milhões, do segundo, 622 milhões e do terceiro, 466 milhões. Então, esse terceiro filme também foi uma decepção. Não vou falar que o filme foi um fracasso financeiro, porque talvez a Disney não tenha perdido dinheiro. É um filme que custou 200 milhões, fez 466, então eu diria que ele tá, digamos assim, na casca para se tornar lucrativo. Talvez ele tenha que fazer 475, 480, mas não é um filme que vai perder muito dinheiro, né, porque o filme conseguiu dobrar o seu orçamento e fez mais um pouco, mas com certeza o filme já se consolida como uma das maiores decepções do universo Marvel. Somente 6 filmes até hoje ficaram atrás desse filme, 3 deles na fase 1 e 3 deles no meio da pandemia. Então a gente vê que em termos de resultado foi o pior resultado do universo Marvel até hoje. E só por curiosidade eu vou mostrar de novo, né, esse gráfico aqui pra vocês, mostrando os finais de trilogia dentro do universo Marvel. Homem de Ferro 3 com 1,2 bilhão, Capitão América Guerra Civil com 1,1 bilhão, Thor Ragnarok com 855 milhões, Vingadores Guerra Infinita com 2 bilhões e Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa com praticamente 2 bilhões. Isso mostra que eles não deveriam necessariamente ter feito uma trilogia do Homem-Formiga, ainda mais com um crescimento quase marginal ali do primeiro pro segundo, mostrou que o público talvez não tivesse tão animado assim para ver mais filmes do Homem-Formiga. E outro que eu vou aposentar também nessa semana é essa atualização aqui do Avatar. A gente vê que em 101 dias o Avatar de 2009 fez 740 milhões, enquanto o Avatar 2 fez 680 milhões. Essa é a última vez que eu vou comparar os dois filmes e também a última vez que eu vou acompanhar o fim de semana do Avatar. E aqui pela primeira vez, como vocês podem ver, a gente viu uma grande desaceleração de um final de semana para o outro, de 2,303 bilhões para 2,306 bilhões. Então, um aumento bem pequeno do final de semana passado para esse, provavelmente porque John Wick 4 chegou com tudo. E agora, para fechar o vídeo, a gente entra no top 5 das bilheterias nos Estados Unidos no ano de 2023. A gente tem Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com 209 milhões, Creed 3 com 140, Megan com 95, Pânico 6 com 89 e John Wick 4 Baba Yaga com 73. John Wick 4 eu imagino que na semana que vem já consiga atingir a terceira posição. E ao redor do mundo inteiro, o top 5 é o seguinte: a gente tem Full River Red, 673 milhões, The Wandering Earth 2, 602 milhões, Homem-Formiga e a Vespa 3, 464 milhões, Creed 3, 245 milhões e Bonnie Bears com 218 milhões. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado de John Wick, o que vocês acharam da queda altíssima de Shazam, o que vocês acham de Homem-Formiga, de Avatar. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e não se esqueçam do que eu falei lá no decorrer do vídeo a respeito do botão aqui do lado. Valeu, né? É muito interessante se vocês ajudarem e eu vou colocar aqui no final do vídeo agora um agradecimento, tanto para o clube de membros quanto para as pessoas que mandaram um valeu até o momento.
Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.